Instituto Outra Via apresenta Território do Brincar, Diálogo com Escolas. Renata Meirelles. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, idealizadora do Projeto Bira, Brincadeiras Infantis da Região Amazônica e do Projeto Território do Brincar, em correalização com o Instituto Alana. Autora dos livros Giramundo e Outros Brinquedos e Brincadeiras dos Meninos do Brasil, vencedor do Prêmio Jabuti em 2008, e Cozinhando no Quintal. Co-diretora de diversos filmes de curta-metragem e do longa Território do Brincar. Prefácio. Ana Lúcia Vilela. Numa tarde de 2011, ainda no pequeno escritório no Brooklyn onde ficava o Alana, em São Paulo, Renata Meirelles e David Heggs apareceram para uma reunião. Nós conhecíamos o trabalho da Renata em prol das brincadeiras e sabíamos que ela viria pedir nosso apoio para algum novo projeto deles. Ela entrou na sala um pouco tensa, como se não tivéssemos sido antigas conhecidas. Talvez não tenhamos mesmo, mas tamanha era minha familiaridade com ela, que me causou certo estranhamento ter o casal tão sério na minha sala, apesar do largo sorriso dos dois. Eu também tinha trazido Marcos, meu marido, na época começando a trabalhar quase que integralmente no Alana. Renata, para mim, era antes de mais nada uma bandeirante, movimento bandeirante e a irmã da Dani. Quando a conheci, Dani e eu éramos fadinhas e ela, um pouco mais velha, já era B1, o que na época era uma diferença enorme. Apesar de não me encontrar muito com Renata, o fato de termos sido bandeirantes juntas e ter algumas amigas em comum fez dela uma figura querida e quase íntima para mim. E como sempre suspeitei, termos convivido juntas na infância em meio à natureza e cercadas de pessoas que acreditavam na liberdade de ser, ou seja, na potência de cada criança, não poderia ter feito de nós pessoas com objetivos macro diferentes. E ali estávamos, os dois casais com causas semelhantes, numa mesa redonda. Renata e David convidaram o Centro de Educação Infantil, CEI. Alana para participar de um projeto com outras escolas para investigar, trocar experiências e refletir sobre brincadeiras a partir de uma viagem de 2 anos que eles fariam pelo Brasil, com seus 2 filhos pequenos. A ideia era linda. Tão linda que o Marcos se virou para mim com aquele olhar cúmplice megalomaníaco que às vezes trocamos e disse, e se ajudarmos esta história a acontecer de um jeito que tenha um impacto maior ainda? E logo emendou, vamos fazer, não apenas 6, mas todas as escolas públicas e particulares do país viajarem com vocês? E assim foi. Nasceu o projeto com as escolas parceiras e este livro e os DVDs que o acompanham são o resultado disso, uma associação do Alana com a Maria Farinha Filmes, para fazer o longa-metragem Território do Brincar, e outros projetos que ainda estão por vir, todos voltados para a nossa missão de honrar a infância e, consequentemente, a humanidade, incentivando e deixando as crianças brincarem. Simplesmente brincar. Nós, educadores, sabemos a força desse fazer, ser, estar. Por isso, convidamos pensadores que, generosamente, nos emprestaram seus olhares para enriquecer e ampliar ainda mais essa certeza. Este livro reúne artigos inspiradores que nos mostram o brincar em toda a sua inteireza, como gesto espontâneo, livre, poético, antropológico, individual e cultural, tudo ao mesmo tempo. Que este material nos ajude a encontrar mais força na luta pelo reconhecimento da importância do brincar e para que possamos cultivar um olhar cada vez mais aguçado, atento e sensível para os gestos de nossas crianças. Colocando o pé na estrada. O projeto Território do Brincar é um trabalho de escuta, intercâmbio de saberes, pesquisa, registro e difusão da cultura infantil, correalizado com o Instituto Alana. Entre abril de 2012 e dezembro de 2013, os documentaristas Renata Meirelles e David Heggs visitaram comunidades rurais, indígenas, quilombolas, grandes metrópoles, sertão e litoral, a fim de revelar o país por meio dos olhos das crianças brasileiras. Registraram em filmes, fotos, textos e áudios as sutilezas da espontaneidade do brincar, apresentadas do ponto de vista das crianças. Um intercâmbio no qual pesquisadores e crianças se encontraram no fazer e no brincar, sempre aprendendo um com o outro. Durante esse percurso, o Território do Brincar olhou para as crianças fora do contexto escolar em diferentes comunidades, buscando aprender e compreender como elas vivenciam suas infâncias, brincam e se expressam quando estão em liberdade e são as protagonistas das narrativas que criam e das experiências que vivem. Ao mesmo tempo, o território firmou parceria com 6 escolas de educação infantil e ensino fundamental de São Paulo e Santa Catarina, que contribuíram para olhar para as crianças nesses espaços. São elas, CEI Alana em São Paulo, Colégio Oswaldo de Andrade em São Paulo, Colégio Siddhartha em São Paulo, Escola Vera Cruz em São Paulo, Escola Casa Amarela em Santa Catarina e Escola Viverde em São Paulo.
Por meio de videoconferências mensais e com base em um rico material composto de vídeos, textos e áudios especialmente preparados para esses encontros, o diálogo transitou por diversos temas, como a diversidade cultural de nosso país e as inúmeras infâncias possíveis, o brincar livre, espontâneo e, portanto, autônomo, a construção de brinquedos pelas crianças, o medo, as memórias da infância dos adultos, os aprendizados no contexto familiar e nas manifestações populares, entre tantos outros. As reflexões, suscitadas em territórios tão distantes, convidaram os educadores a se assumir pesquisadores em seu território, a escola. A cada nova comunidade a que chegava, o território mostrava nas escolas as crianças brincando da forma mais genuína, com a água, a terra, o ar e o fogo. Brincar de construir com o serrote ou o facão. Brincar nas manifestações populares, correndo das caretas ou do boi. Brincando com grandes ou pequenos, foi assim que as crianças compartilharam como aprendem na escola da vida. Após o primeiro ano de parceria, o território do Brincar propôs um desafio: aprofundar e exercitar o olhar pesquisador do educador para a observação do brincar dentro da escola. Entre tantas possibilidades, a brincadeira de casinha foi a escolhida. E assim cada escola observou, coletou, registrou e refletiu sobre essa brincadeira tão presente no cotidiano da infância, olhando e escutando suas próprias crianças. Foram 2 anos de intensas trocas de experiências, reflexões e aprendizados entre o território do Brincar e os educadores, a equipe de coordenação e a direção dessas escolas. A fim de apresentar e compartilhar essa parceria, com o desejo de que esse processo possa frutificar em mais e mais escolas, ampliando o olhar dos educadores para o brincar pelo Brasil afora, elaboramos este material. Ele é composto de um livro com textos do grupo inspirador, de pensadores que dialogaram e refletiram com Renata e David ao longo da jornada do território do Brincar, de 2 filmes, os curtas produzidos em cada região visitada e que foram utilizados nos encontros mensais com as escolas, e do documentário baseado no diálogo do território do Brincar com as 6 escolas parceiras. A produção desse documentário foi um desafio. Além de apresentar o rico processo de reflexão e formação, seu objetivo é compartilhar a experiência e os materiais produzidos pelo território do Brincar com outros educadores, gestores, pais e demais interessados, mostrando como uma proposta sensível e poética pode provocar, questionar e sensibilizar nosso modo de ver a criança na escola. O território do Brincar em um encontro com o educador. Renata Meirelles. O projeto Território do Brincar, em correalização com o Instituto Alana, tem várias frentes de atuação, entre elas, uma parceria com escolas. Quando eu e David Rex assumimos o desejo de voltar para a estrada e ampliar a pesquisa sobre o brincar das crianças brasileiras, uma prática que fazíamos juntos desde 2001, a primeira ideia foi estabelecer parcerias com escolas que desejassem olhar para aspectos essenciais do brincar infantil. Uma parceria na qual o diálogo fosse o meio e o fim de todo o processo. Planejamos encontros mensais por meio de teleconferências, que trariam os acontecimentos decorrentes do vínculo construído com as pessoas, em campo. Não seria possível prever quais temas seriam tratados, mas era necessário acreditar na força do encontro e na potência da criança falar de si mesma. 6 instituições: Escola Vera Cruz em São Paulo, Escola Viverde em Bragança Paulista, Colégio Siddhartha em Cotia, São Paulo, Colégio Oswaldo Andrade em São Paulo, CEI Alana em São Paulo, Escola Casa Amarela em Florianópolis. Confiaram nessa proposta e firmaram o compromisso de abrir uma janela para ver o que fazem as crianças fora da escola, para reconhecer as diversas vertentes culturais que regem o Brasil e para ampliar as discussões sobre educação e cultura. Com parceiros dessa magnitude, nos sentíamos confiantes para ganhar a estrada. O roteiro de viagem priorizou o interior do país para que pudéssemos conhecer crianças que estivessem sob menor influência das distrações da vida contemporânea e, dessa forma, enxergar seus gestos e seu imaginário com a nitidez necessária aos nossos olhos. Queríamos nos aproximar dessas crianças que pouco aparecem nos meios de comunicação, e sabíamos que percorrer o interior deste país seria, de alguma forma, como chegar ao interior de nós mesmos. Saímos decididos a focar no que de mais potente cada criança tem a mostrar, restabelecendo dignidade aos seus atos, e, ao mesmo tempo, a lapidar nosso olhar para os gestos sutis. Os problemas que rodeiam a infância existem aos montes, mas, para além deles, há inúmeras belezas e potências vividas intensamente em todo o Brasil. Optamos conscientemente por enxergar pela lente do belo, pois, como nos dizem Alan Kaplesu e Davidov, o modo como enxergamos se torna extremamente importante no que diz respeito ao mundo que criamos através desse enxergar. Enquanto os adultos que encontrávamos pelo caminho insistiam em nos dizer que as crianças não brincam mais, elas, por sua vez, nos revelavam um brincar vigoroso e potente. O adulto dizendo não e as crianças nos apresentando um sim muito rico em elementos culturais e de imaginário extraordinário.
Uma contradição constante que revela a perda do lastro entre o que fazem as crianças e o que enxergam os adultos. Agarrados ao que aprendíamos das espontaneidades infantis, às inúmeras referências teóricas e às parcerias com pesquisadores, em especial ao rigoroso estudo do imaginário infantil de Gandhi Pioski, o desafio era conseguir comunicar aos educadores dessas escolas parceiras a essência das crianças. Mas como não cair em relatos culturais que apresentam o outro como diferente e geram um distanciamento da realidade? Como apresentar as intenções dos gestos das crianças para que fiquem evidentes as equivalências de necessidades independentemente da região geográfica? Como ir além da transmissão do patrimônio cultural, que, apesar de importante, não alcança o diálogo com a força do imaginário infantil? Qual o eco que a liberdade infantil faria ressoar no cotidiano de cada educador? Inúmeras perguntas acompanharam insistentemente a jornada do território do brincar. Nos primeiros encontros virtuais, as vozes dos educadores nos chegavam com um tom de espanto e encanto, misturados com um claro desejo de transmitir a seus alunos o que o território do brincar estava conhecendo. Reproduzir as brincadeiras nas aulas, contar o que comem aquelas crianças, como são seus ambientes, suas festas, suas histórias e expressões, eram relatos frequentes do que acontecia nas escolas, sempre acompanhados de perguntas que, certamente, se tornariam matéria-prima para as aulas seguintes. Do lado de cá, corríamos para não deixar escapar nada que pudesse alimentar esses questionamentos. Com o passar do tempo e aos poucos, essas crianças que faziam coisas aparentemente tão diferentes foram ocupando o espaço de representantes de aspectos humanos absolutamente reconhecíveis em qualquer criança, seja ela de onde for. O que essas crianças apresentavam em seus brinquedos e brincadeiras estava para além de um produto cultural interessante, era um processo do imaginário recorrente em todos nós. Temas como medo, intimidade, potência, autonomia e liberdade apareciam constantemente nas brincadeiras observadas pelo território do brincar, e os educadores precisavam encontrá-los no brincar dentro da escola. Como isso ocorre entre seus alunos? Relatos intensos de um olhar atento e sensível eram habituais nas teleconferências. Aproximar-se das semelhanças é ainda mais potente do que falar das diferenças, disse uma educadora do Colégio Siddhartha. Quando o foco está nos gestos, é possível ver outras coisas para além do gesto. É a repetição e a intenção dos gestos que nos interessam. Pela espontaneidade se consegue chegar ao imaginário, pois ele diz de todos nós, afirmou uma educadora da escola Vera Cruz, percebemos que nosso diálogo era pautado pelo olhar que temos das crianças. Assumimos, então, que a proposta era entender a criança universal, e não a regional. Como nos propõe Merleau-Ponty, olhar a criança requer se guiar para além e aquém das teorias. Um tom poético e profundo precisava ser alcançado se quiséssemos que a intencionalidade dos gestos infantis invadisse cada um de nós. Afinal, um excesso de infância é um germe de poema, como bem nos lembra Gaston Bachelard. Ou, como revelou uma educadora do Colégio Oswald, o poético cria imagens que fazem conexões com inúmeras outras, e dá sentido. Isso nos exigia a liberdade de não buscar respostas, mas nos deixar levar pelas ações e pelas expressões infantis, em uma atitude de aprendiz das crianças. Ou ainda melhor, aceitamos que é a criança que educa o adulto a olhar as coisas pela primeira vez, sem os hábitos do olhar constituído. Wim Wenders diz de um olhar sem opiniões, sem conclusões, sem explicações. De um olhar que simplesmente olha. E isso, talvez, seja o que perdemos. É como se tudo que vemos não fosse outra coisa senão um lugar sobre o qual projetamos nossa opinião, nosso saber e nosso poder, nossa arrogância, nossas palavras e nossas ideias, nossas conclusões. É como se tivéssemos olhares capazes e conclusivos, de imagens conclusivas. É como se nos desse a ver tudo coberto de explicações. O processo de escuta estava claro para cada participante da parceria. A criança está sempre fazendo os mesmos gestos, mas, quando a olhamos de uma forma diferente, o brincar ganha potencialidade e credibilidade, afirmou uma educadora do Colégio Siddhartha. Olhar de novo o que já é conhecido, o que está por perto, é rever. E isso as crianças fazem diariamente, acrescentou uma educadora do SEI Alana. Entre tantas descobertas, existiu um ponto primordial: as reflexões e os olhares foram para além do dia a dia nas escolas, e retornaram para si, para olhar o próprio eu, revelou uma educadora da escola Casa Amarela. Quando conseguimos atingir o encontro conosco, a partir do que nos apresentaram as crianças, as amarras institucionais foram questionadas e cada educador sentiu reverberar em si sua própria voz. Já não eram mais as crianças que nos regavam de forças para seguir, mas sim a voz interna e singular dos educadores, alimentados pelo brincar das crianças. As descobertas acontecem de dentro para fora, quando já estão semeadas, acordadas.
O olhar autônomo é a conquista de si mesmo, declarou uma educadora da Escola Viverde. Esse processo de olhar, refletir e dialogar baseado naquilo que nos ensinavam as crianças fortaleceu em todos nós aspectos que foram muito além dos educacionais, e frutificou crenças que já habitavam os recônditos de nossos desejos. Somos seres plenos de vida e não podemos deixar que nos distraiam disso. É preciso estar no presente, no aqui e agora, para conseguir escutar a criança e, consequentemente, a nós mesmos.